estou suando para caralho. Isso aqui vocês ignorem por agora, porque não vai funcionar, tá? Depois eu explico nas redes sociais, aí se vocês quiserem saber. Mas obviamente que eu não ia fazer os piores filmes de 2019 sem enaltecer aqueles que me marcaram, aqueles que eu amei, aqueles que me deram quentinho no coração, aqueles que me emocionaram. Mas assim, tá rolando essa confusão aí se a década termina em 2020 ou 2021. Mas vocês podem esperar uma listinha dessas de melhores e piores filmes da década também. Só que enquanto eu não concluo, vamos a essa listinha que eu acho que tá meio atrasadinha, né? Mas ainda vai. E dá até gosto de falar sobre esses filmes porque esse ano foi um ano muito frutífero pro cinema. E eu aconselho também a ver a lista de piores filmes do ano, que basicamente é pistolada atrás de pistolada. E se já é inscrito por aqui, feliz 2020! Voltamos finalmente! Já sabe como é que funciona, não esqueceu, né? Deixa o like pra apoiar o movimento aí. Pra começar bem, em 10º lugar, eu escolhi colocar um filme que pode ser preguiçoso pra alguns, ou até mesmo ruim por conta das decisões do roteiro. E teve muita gente que achou ele lento, mas não tem como pensar nos melhores filmes do ano sem pensar nele. Então pode entrar Ad Astra. Teve gente falando que tudo se resolveria com terapia, é um filme meio perdido por conta disso. E sim, tu pode estar certo, mas tem tanto filme bom que poderia ser resolvido de maneira simples que a gente até ignora esse fato. Poderoso Chefão era só alguém dar um tiro na cara do Don Corleone e pronto, resolvido. Então se é pra ser simplista e não comprar a proposta do filme, sim, ele pode ser considerado ruim. E mais do que isso, pode ser considerado mal construído. Mas é um espetáculo visual e quando se compra a ideia, se extrai o melhor da experiência. Um filme excelente e uma das melhores atuações do Brad Pitt. Começamos polêmicos, eu sei, mas agora a gente vai para um lugar comum. Em 9º lugar, temos ele, o Homem dos Pés, dono e proprietário da cor amarela dos filmes e do gore extremo nos terceiros atos. Tarantininho pode entrar com Once Upon a Time in Hollywood. Teve também gente que não gostou, mesmo os fãs do Tarantino acharam que não tinha tanto do Tarantino nessa obra, que ele não conseguiu empregar tanto da personalidade dele nesse filme, que é um exercício estético vazio, como o Coringa mais ou menos é. Eu já lança a polêmica aqui. Mas não, ele não é. Ele é uma ode, uma homenagem à Era de Ouro de Hollywood, que é uma época que Tarantino aprecia bastante e tem um profundo respeito. Tanto que ele faz um final alternativo pro caso grotesco que foi o da Sharon Tate. A galera que não é tão ligada na história do cinema ou nem sabia quem era a Sharon Tate, talvez tivesse um pouquinho mais de dificuldade de entender por que o filme é tão mais inteligente do que ele aparenta. Mas eu acho que pros aventureiros de primeira viagem ou aqueles que foram sem saber nada com nada, puderam apreciar um ótimo filme com atuações excepcionais e um monólogo arrebatador do Leonardo DiCaprio que foi inteiramente improvisado por ele. O uso do espelho para quebrar a quarta parede é tão incrível que a gente até releva uma que outras falhas e a quantidade de pés femininos que esse filme tem. Normalmente isso não me irrita, mas o Tarantino tava taradaço nesse filme, porque tem uma quantidade irritante de pés femininos. É na tua cara o tempo inteiro. E eu também não gostei muito da Margot Robbie como Sharon Tate, de como aquela personagem ali foi construída. Mas isso não tira o mérito do filme de ser uma aula de cinema e também não diminui a quantidade de takes bonitos que ele tem. Talvez não seja o melhor do Tarantino, mas continua sendo um filme dele. Então merece estar na lista. Em 8º lugar, já que a gente mencionou ele antes, pode entrar Coringa. Eu sei, eu disse que eu não tinha gostado dele como eu gostaria, e é verdade, continua sendo. O filme me trouxe desconforto, não me desceu bem, mas eu tenho muitos pontos a favor dele pra simplesmente ignorar e deixar ele fora da lista. Um deles é o Joaquin Phoenix, que carrega o filme nas costas, e que consegue trazer toda aquela intensidade que a gente já viu ele trazer em outros papéis pra esse filme aqui. Entra ano, sai ano, e ele não perde a força que o Coringa precisava pra contrastar com aquela cidade suja e sufocante. É um filme que, por mais que seja um pastiche do Scorsese, é um pastiche bem feito, e eu não vou deixar o asco pelo Todd Phillips que eu tenho me impedir de dar os holofotes que esse filme merece, principalmente porque seria injusto com o Joaquin. Eu deixei ele em 8º lugar pra não dar tanta moral, mas tá aí. Então não vem encher meu saco e dizer que a minha lista não é confiável, não sei o que, porque é. Em 7º lugar, O Príncipe das Trevas, um dos melhores diretores autorais da atualidade e o cara que tá ajudando a dar novos ares ao terror enquanto gênero. Pode entrar Jordan Peele com Nós.
Teve gente que achou o filme pior que Corra, que é o primeiro trabalho dele, mas eu não concordo. O timing de Nós flui muito melhor, ele consegue criar tensão do início ao fim, mesmo que ele se apresse em outro momento. Ou tem um plot meio forçado de barra, né? Corra também é incrível, mas o final dele é muito apressado. E na parte das atuações, ambos estão excelentes. Se a Lupita for esquecida no Oscar, vocês já podem ouvir a minha pistolada de longe. Porque assim, é surreal a atuação dessa mulher nesse filme e todo o trabalho corporal e de voz que ela faz aqui. Se tu for analisar esse ano, tirando talvez a Judy da Renée Zellweger, não teve nenhuma atriz tão comprometida com o papel quanto ela em Nós. E claro, não foi só ela que fez esse filme ser incrível. É toda a simbologia, todos os elementos que ele resolveu utilizar na trama. E obviamente a trilha sonora, que é uma das melhores do ano também. Eu acho sim que a academia tinha que parar de putaria e começar a olhar para os atores e atrizes desse gênero. Porque só esse ano tiveram 3 filmes de terror com atuações excelentes, e um deles eu ainda vou citar na lista, mas Midsommar, do Ari Aster, por exemplo, teve uma, se não a melhor atuação da Florence Pugh na carreira dela, apesar de eu não considerar um dos melhores filmes do ano. Nós, portanto, é um novo acerto do Pili que não parece estar disposto a escorregar ainda, e que já cria uma expectativa na galera pro terceiro filme que ele vai lançar. We can get crazy. Em 6º lugar, ele chegou de fininho no final do ano e arrebatou a maioria das pessoas que assistiu com uma história simples. Mas o simples, na maioria das vezes, funciona muito bem, ela foi muito efetiva. Sendo considerado o Kramer vs. Kramer dessa geração, eu estou falando dele, História de um Casamento. Together. Acho que foi essa mistura equilibrada de conflito e doçura que me fez ver esse filme com outros olhos. O início dele com os dois enaltecendo as características positivas um do outro pra já entrar na fase crítica, fazendo com que o espectador aos poucos entenda o porquê deles decidirem o que eles decidiram, foi crucial pra História de um Casamento estar nessa lista. A Scarlett tá fazendo um dos melhores papéis que ela já fez, e o Adam Driver consegue equilibrar bem com ela. E ambos têm pontos sozinhos em cena também em que eles conseguem desenvolver muito bem. Ele cantando no bar, ela conversando com a advogada, que é a Laura Dern, os dois brigando depois de tanta coisa ter acontecido, me fez ter um quentinho no coração, porque por mais que eles não fossem um casal mais, eles ainda sentiam um carinho muito forte um pelo outro, e os dois queriam permanecer na vida do filho. Cada um no seu canto, mas juntos de certa forma. Casamentos nunca são fáceis e divórcios pior ainda. Mas eu acho que o filme soube equilibrar todos esses elementos na balança pra não ficar melodramático demais, e ter suavidade na narrativa na medida certa. Mom, what? Adentrando no nosso top 5, ele, Bacurau, que é um dos filmes brasileiros mais comentados nos últimos anos. A gente tá sendo atacado. Mais até do que Vida Invisível, outro filme excelente que estreou esse ano. Como a proposta de Bacurau é muito mais diferente do que o drama das irmãs, eu decidi optar por ele na lista, apesar do outro valer muito a pena assistir também, tá? As atuações estão ótimas. O boca a boca, ainda mais na era da internet, continua impressionante e avassalador. E Bacurau só fez o sucesso que fez porque rolou uma campanha absurda na internet das pessoas que assistiam no cinema, iam pras redes sociais e repetiam pra todos os outros contatos dela: assista Bacurau. Foi quase um mantra esse negócio. Kleber Mendonça fez um trabalho incrível de distopia, e eu adoro quando o cinema nacional sai um pouco dos tradicionais drama e comédia pra tentar algo diferente. Normalmente, 80% das vezes não dá certo, mas aqui deu super. Em 4º lugar, aqui a briga fica feia, porque pra mim esses 4 ficariam em primeiro lugar. Rocketman, que é definitivamente um dos melhores do ano, e que deveria estar tendo o buzz que Bohemian Rhapsody teve em 2018. O pessoal tinha que estar falando mais, tinha que ter apreciado mais essa obra, porque ele é um filme admirável, muito melhor do que aquele de 2018, né? Convenhamos. Eu não sou muito fã de 2 coisas desse filme, musicais e Elton John, mas souberam aproveitar o melhor dos 2 mundos com a atuação maravilhosa do Taron Egerton, que canta, dança, sapateia pra compor um dos melhores filmes do ano. Colorido, bem dirigido e super bem coreografado, com os pontos altos e baixos da carreira do Elton. É uma obra-prima de cabo a rabo e um filme gostoso de assistir, exatamente porque não é 100% musical, como todos os musicais que o Tom Hooper faz. Só pra citar um exemplo, não tem nada a ver com Cats, tá? O próprio Os Miseráveis de 2012, chega uma hora que tu tá escutando xalalalala e nada mais, só prestando atenção nas atuações, que são ótimas, mas os respiros em forma de diálogo são fundamentais pro grande público apreciar o musical, pra que ele de fato saia da bolha do nicho, dos fãs desse gênero, e abranja mais pessoas. E Rocketman é um exemplo perfeito disso. Em 3º lugar, um dos últimos filmes que eu vi no ano de 2019 e um dos que mais me impactou, que foi O Farol. Eu
pela lógica brasileira da crítica especializada, ele deveria estar na lista de melhores do ano de 2020. Mas eu tenho uma certa dificuldade em separar os filmes do início e fim de ano. Na lista da CCRJ, que é a associação que eu faço parte aqui no Rio de Janeiro, os do final do ano entram na lista do ano que vem. Mas eu sinto que aqui no YouTube, que as coisas funcionam muito mais rápido, isso não faria o menor sentido. Por isso, como o Farol eu vi em 2019 mesmo, ele vai entrar na minha lista de 2019. As atuações do Robert Pattinson e do Willem Dafoe juntos são incríveis. E eu já despejei todos os elogios possíveis e inimagináveis na crítica que eu fiz aqui no canal. Mas é definitivamente uma obra digna de se ver no cinema e é um clássico instantâneo, por todos os elementos que ele possui. E tudo converge pro Farol não tá só na lista dos melhores do ano, mas na lista dos melhores da década também. O que eu ainda vou fazer vai me dar uma master dor de cabeça masterar. É uma promessa que eu faço. Não é todo dia que a gente tem um canal em desenvolvimento e crescimento e a década tá encerrando. Mas fica aí o meu terceiro lugar. Um filme denso, extremamente funcional em sua simplicidade tecnológica e um cenário só, mesmo que esse cenário tenha sido criado do zero. Em segundo lugar, o senhor mais polêmico do ano, aquele que enfiou o dedo na cara da Marvel e disse que não era cinema, um dos diretores mais respeitados da sua geração, com uma trupe de atores mais respeitados da sua geração também, considerado por muitos o Vingadores que vale a pena de 2019, pode entrar o irlandês. Eu não poderia deixar ele numa posição que não o top 3. Porque era um filme que eu tava aguardando pra caramba. Inclusive tem um vídeo que eu fiz aqui de história real que a maioria de vocês já assistiu e gostaram bastante. Ele foi feito em 2018 e é quase como se fosse um filme testamento do Scorsese, com seus colaboradores de sempre. A gente ainda teve a oportunidade de ver ele trabalhar pela primeira vez com o Al Pacino. E mesmo que tenha demorado tanto, todos esses elementos são para serem apreciados com calma. Dentro do tempo que ele tem, que é um tempo bem considerável, que foi motivo de meme, são 3 horas e meia. E claro, 3 horas e meia para os filmes atuais, que são de 2 horas e meia no máximo, 2 horas e 45, explodindo, que foi o It capítulo 2, são para poucos. Mas ele foi extremamente fiel ao livro que deu origem ao que ele tá contando. E eu que li o livro e tava na expectativa, não tiraria 1 minuto sequer. Ok que o rejuvenescimento facial não é aquela coisa fantástica, mas isso não tira o brilho do restante da composição do filme. Enquadramentos, edição, mixagem de som, trilha sonora e principalmente as atuações do Robert De Niro, do Al Pacino, do Joey Pesci e da Anna Paquin fazem com que o filme seja maravilhoso. Esse filme também eu considero um clássico instantâneo e merecedor de todas as estatuetas que a academia estiver disposta a fornecer para ele. Com certeza vai ser um ano de injustiças, porque tem categorias que estão extremamente difíceis. You need me to do, I'm available. E em primeiro lugar, aquele que foi extremamente comentado também nas redes sociais, que eu não comentei aqui no canal e me arrependo profundamente porque eu perdi o tempo de postagem, mas me pegou totalmente de surpresa, que é o primeiro filme coreano que vai ser indicado ao Oscar. Claramente não poderia estar falando de outro filme, que não o Parasita. A quantidade de reviravoltas que esse filme tem, aliado à crítica social muito bem colocada e a sagacidade do roteiro em contornar situações ali é fantástica. O fato de ter uma cena de sexo no filme que pra nós não é nada demais, pros coreanos é bastante coisa. Ainda mais pra um filme que rodou mundialmente e fez muito sucesso nos outros países. Eles têm um pudor extra nas produções, em doramas também, são as novelas deles. Então pra vocês terem noção, o protagonista pegar na mão da cidadã ou dar pelo menos um beijo na bochecha dela é um parto. Detalhes assim podem passar despercebidos pro grande público, mas não importa. O filme é excepcional do início ao fim, com todos os elementos. E o diretor fez um trabalho minucioso com cada detalhe que tem em cena. Porque a composição cenográfica ali é linda demais. Tem várias nuances, várias coisinhas assim pequenas, que de novo, podem passar despercebidas, mas na composição geral são muito ricas. Ele já tinha dirigido um outro filme que também foi bem apreciado aqui no ocidente, que foi Okja, e todos os trabalhos dele têm uma certa crítica ao capitalismo. Mas pode anotar aí, daqui uns 2, 3 anos, não vai passar muito disso, a Coreia vai despontar como um exportador de obras-primas. Ouve o que eu tô falando! 제시카 외동딸 일리노이 시카고 과선배는 김치모 그는 이사촌. Então é isso, pessoal. Encerramos nossa listinha por aqui. Estamos alinhados? Top 10 de vocês tá diferente? Tá igual? Comenta tudo aí nos comentários pra gente debater. Porque eu simplesmente adoro listas. E se gostar do conteúdo, se inscreve no canal e deixa aquele like pra eu saber que tu gostou. Até a próxima e tchau!